Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora Cíntia. Hoje irei falar um pouco sobre um dos marcos mais importantes da ciência moderna, o projeto Genoma Humano. Vamos explorar como essa iniciativa transformou nossa compreensão da biologia e da medicina, seus objetivos, resultados e implicações para o futuro. Primeiramente, o que é o projeto Genoma Humano? Bem, o projeto Genoma Humano, também conhecido pela sigla PGH, foi uma das mais ambiciosas iniciativas científicas do final do século XX. Lançado em 1990 e concluído em 2003, o projeto teve como principal objetivo mapear todos os genes do DNA humano, compreendendo cerca de 20.000 a 25.000 genes. A ideia central era criar um mapa completo que pudesse identificar a localização e função de cada gene, o que revolucionou a biologia molecular e a genética, estabelecendo uma nova era na ciência. Bem, e quais eram os principais objetivos do projeto Genoma Humano? Os principais objetivos do PGH incluíam mapear e sequenciar os genes humanos, ou seja, identificar a sequência completa dos 3 bilhões de pares de bases que compõem o DNA humano. Desenvolver novas tecnologias, ou seja, criar métodos e ferramentas para a leitura e análise do DNA, facilitar a pesquisa genética, ou seja, disponibilizar os dados obtidos para cientistas em todo o mundo, promovendo a colaboração internacional e entender as bases genéticas das doenças. Fornecer insights sobre doenças genéticas e predisposições para condições como câncer, diabetes e Alzheimer, abrindo caminho para a medicina personalizada. O financiamento do projeto Genoma Humano foi uma colaboração internacional envolvendo governos e organizações privadas. Nos Estados Unidos, o projeto foi financiado principalmente pelo National Institutes of Health e pelo Departamento de Energia. A União Europeia, Japão, China e outros países também contribuíram significativamente. Ao longo dos 13 anos do projeto, foram investidos aproximadamente 3 bilhões de dólares. Além do financiamento público, empresas privadas como Sarara Genomics também investiram pesadamente na corrida para sequenciar o genoma. E quais foram os resultados desse projeto? Bem, o projeto Genoma Humano superou as expectativas e conseguiu grandes resultados. Eu irei falar alguns deles a seguir. Começando pelo sequenciamento completo do genoma humano. Em 2003, foi anunciado o sequenciamento completo do genoma humano, com mais de 99% da sequência de DNA decifrada e com a precisão de 99,99%. Novas áreas de pesquisa. A conclusão do projeto abriu novas áreas de estudo, como a proteômica e a bioinformática, além de impulsionar a medicina genômica. Medicina personalizada. Com a compreensão dos genes, tornou-se possível desenvolver tratamentos específicos para indivíduos com base em sua composição genética única. Algumas descobertas surpreendentes. Revelou que os humanos compartilham 99,9% de seus genes com todos os outros humanos, e 98% com chimpanzés, destacando nossa proximidade genética com outras espécies. Agora eu irei falar sobre o projeto Genoma Humano no Brasil. O Brasil ele também participou do projeto Genoma Humano através do projeto Genoma Humano do Câncer, liderado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse projeto foi pioneiro na América Latina e focou no sequenciamento de genes relacionados ao câncer, trazendo avanços importantes sobre a biotecnologia e a medicina no país. A iniciativa brasileira destacou-se pela sua colaboração internacional e pelo desenvolvimento de recursos humanos altamente qualificados na área de genômica. Eu irei me aprofundar sobre as vantagens e desvantagens do projeto Genoma Humano, iniciando pelas vantagens. Avanços na medicina personalizada. Tratamentos personalizados. O conhecimento detalhado do genoma permite que tratamentos sejam adaptados às necessidades genéticas individuais. Isso pode levar a terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais
melhorando a eficácia dos tratamentos. Farmacogenômica. Com a informação genética, é possível ajustar a dosagem e o tipo de medicamentos com base na resposta individual de cada paciente, reduzindo o risco de reações adversas e aumentando a eficácia dos medicamentos. Prevenção e diagnóstico precoce. Identificação de riscos gênicos. O mapeamento genético ajuda a identificar predisposições a doenças genéticas e complexas, como câncer, diabetes e doenças cardíacas. Isso possibilita a implementação de estratégias de prevenção mais eficazes. Diagnóstico mais rápido e preciso. O conhecimento do perfil genético facilita o diagnóstico de doenças raras e complexas, muitas vezes antes mesmo do aparecimento dos sintomas clínicos. Desenvolvimento de terapias gênicas e novas abordagens terapêuticas. Terapias gênicas. O projeto Genoma Humano ajudou a impulsionar o desenvolvimento de terapias gênicas, que visam corrigir ou substituir genes defeituosos para tratar ou curar doenças genéticas. Avanços em pesquisa. O conhecimento genético fornecido pelo projeto Genoma Humano abriu caminho para novas áreas de pesquisa, como a edição genética com o CRISPR e a biologia de sistemas. Impulsionamento da ciência e tecnologia. Inovação tecnológica. O projeto gerou avanços significativos em técnicas de sequenciamento e análise de DNA, que agora são utilizados em diversas aplicações científicas e médicas. Colaboração internacional. O projeto Genoma Humano fomentou uma colaboração global sem precedentes, promovendo a troca de conhecimentos e recursos entre cientistas de diferentes países. Agora eu irei citar algumas desvantagens desse projeto. Questões éticas e privacidade. O acesso a informações genéticas levanta preocupações sobre como esses dados são usados e compartilhados, potencialmente expondo indivíduos à discriminação e estigmatização. Consentimento informado. A complexidade das informações genéticas pode dificultar o processo de obtenção de consentimento informado adequado, especialmente em pesquisas que envolvem dados genéticos. Desigualdade no acesso às tecnologias. Falando principalmente do custo elevado dessas tecnologias. As tecnologias baseadas no conhecimento genômico, como testes genéticos e tratamentos personalizados, podem ser caras e não são igualmente disponíveis em todos os países ou para todos os grupos sociais. Além disso, tem também as diferenças regionais. Países e regiões com menos recursos podem não ter acesso às mesmas tecnologias e tratamentos, exacerbando as desigualdades na saúde global. Riscos de manipulação genética. O uso indivíduo da tecnologia. Possibilidade de edição genética, embora promissora, também levanta preocupações sobre manipulações que podem ser usadas de forma inadequada, como modificações genéticas não regulamentadas ou eugenia. Implicações de longo prazo. As modificações genéticas podem ter consequências imprevistas e potencialmente prejudiciais para as futuras gerações, cujos efeitos podem não ser completamente compreendidos. Desafios na interpretação e aplicação dos dados. Complexidade genética. A interpretação dos dados genéticos é complexa e, às vezes, os resultados podem ser difíceis de traduzir em diagnósticos ou tratamentos claros, levando a incertezas e interpretações equivocadas. Dados incompletos. Embora o projeto Genoma Humano tenha mapeado a maioria dos genes, o conhecimento sobre como esses genes interagem e como influenciam a saúde ainda está em desenvolvimento, limitando a aplicação prática imediata. Concluindo, o projeto Genoma Humano foi um marco científico que mudou para sempre a forma como entendemos a biologia e a medicina. Ao mapear o genoma humano, ele não apenas revelou os segredos do nosso código genético, mas também estabeleceu uma base sólida para futuras pesquisas e descobertas científicas.
Esse avanço permitiu uma compreensão mais profunda dos mecanismos biológicos que sustentam a vida, impactando diretamente diversas áreas da ciência. As contribuições do projeto Genoma Humano vão além do mapeamento genético, abrindo portas para a medicina personalizada, onde tratamentos podem ser adaptados às necessidades genéticas individuais de cada paciente. Isso representa uma revolução na forma como abordamos a saúde, possibilitando intervenções mais eficazes e específicas. Contudo, juntamente com esses avanços, surgem questões éticas significativas que demandam uma reflexão cuidadosa sobre como o conhecimento genômico é utilizado. O legado do projeto Genoma Humano continua a influenciar a pesquisa científica, sendo fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias e terapias. No entanto, é crucial equilibrar os avanços científicos com considerações éticas e sociais, garantindo que os benefícios do conhecimento genômico estejam disponíveis para todos, independentemente da sua origem ou condição social. O futuro da ciência genômica depende da nossa capacidade de usar esse conhecimento de maneira responsável e equitativa.